Pessoal, boa noite, muita paz para todos e para todas. Estamos começando hoje o capítulo 2 do livro Vida, Desafios e Soluções, que tem o título Significado do Ser Existencial. Esse capítulo 2 está dividido em três partes: objetivos da vida humana, conflitos pessoais, mitos e ilusão da realidade. E eu quero começar lembrando uma frase do grande filósofo da doutrina espírita, que foi Leon Denis, e que, de uma certa maneira, foi o responsável pela intensificação da divulgação da doutrina espírita após Kardec, entre outros continuadores. E Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, ele questiona quem é que nunca interrogou a natureza e ao seu próprio coração, perguntando-lhes o segredo das coisas, porquê da vida, a razão de ser do universo. Não seria um ser humano se não tivesse considerado algumas vezes esses tremendos problemas do ser humano. E, e complementando essa forma de pensar de Leon Denis, me lembrei do poema de Adelindo Fontoura, quando, através de Chico Xavier, nos traz esse lindo poema intitulado Jornada. E ele vai dizer assim: fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, posei. Encarcerado, eu era infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno, rude e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Adelino Fontoura sintetiza nesse poema a nossa longa jornada evolutiva. É uma síntese do que Joana coloca no capítulo 1, quando vai relembrar para nós que somos princípios inteligentes, individualizados, realizando o processo da nossa evolução no planeta terrestre. Dessa forma, é interessante a gente questionar, como Jung costumava fazer quando ele falava sobre a busca da felicidade, que se resume, na verdade, em uma coisa mais importante do que você encontrar a felicidade, é você encontrar o significado e o sentido da vida. E eu entendo com isso que quando você encontra o significado, o sentido da vida, você se torna uma pessoa feliz. Sócrates, por sua vez, grande filósofo da Grécia, nos lembra em uma das suas falas que uma vida sem exame não é digna de ser vivida, significando, portanto, que necessitamos estar nos questionando sempre para podermos encontrar o sentido da nossa existência na Terra. E aqui, antes de começar o capítulo propriamente dito, Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela vai citar que o sentido e o significado existencial caracteriza-se pela busca interna, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo na identificação do self com o ego. Então vejamos que é uma verdadeira jornada que é encetada pelo ser, de reencarnação em reencarnação,
para poder justamente fazer essa identificação do seu self com o ego, para que assim possa encontrar esse sentido existencial, ou como ela diz no título do capítulo, o significado do ser existencial. E quando, continua ela em Psicologia da Gratidão, e quando a busca é de sentido, a pessoa não se detém para avaliar o resultado das conquistas imediatas, porque não cessa o significado das experiências vivenciadas e também aquelas outras experiências por vivenciar. Então, a gente conclui que estamos numa busca constante e em nossa existência carnal, lembrando ainda o grande mitólogo J. Campbell, quando ele propõe que as pessoas dizem que o que nós procuramos é um sentido para a vida. E afirma ele, penso, que o que nós procuramos são experiências que nos façam sentir que estamos vivos. E de reflexão em reflexão, nós vamos assimilando que todos nós estamos numa busca constante. Assim como para o grande professor e saudoso Herculano Pires, ele vai dizer com relação a essa questão do sentido da vida, quando nós poderíamos questionar por que e para que vivemos. E segundo ele, afirma que, segundo o Espiritismo, vivemos para desenvolver as nossas potencialidades psíquicas, de que todos nós, sem exceção, somos dotados. Nossa existência, portanto, tem por fim a transcendência, ou seja, a superação constante de nossa condição humana. Porque, assim como nós precisamos admitir a nossa humanidade, não podemos perder de vista que o objetivo principal da existência é sim buscar essa transcendência, essa condição superior, onde então o self vai predominar sobre o ego ao ser conhecido por esse, deixando-se o ego banhar pelas energias que dele provém. É dessa forma que, por mais que a gente busque entender esse sentido profundo que a vida tem, é, é uma busca, é uma caminhada, é uma jornada que nós encerramos. E nós vimos aqui no livro Vida, Desafios e Soluções, na sua introdução, quando a Joana propõe que, por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida, na atual conjuntura do conhecimento intelectual, embora inegavelmente vasto, difícil se torna encontrar respostas adequadas que lhe facultem a apreender todo o seu sentido e todo o seu significado. É dessa forma que nós vamos encontrar, então, essa grande realidade da vida, que essa busca incessante por um sentido maior, nessa busca intensa pela nossa própria transcendência, para que assim possamos ir superando, apesar de admitir a sua existência, a nossa humanidade. Dessa forma, quando a gente pensa dessa maneira, nós vamos entender que quando ela propõe, nesse capítulo, o significado do ser existencial, e começando justamente com os objetivos da vida humana. Quais são esses objetivos? E ela vai propor que ninguém se encontra na Terra, o reencarnado na Terra, se não tivesse a existência física uma finalidade superior. Afinal de contas, admitimos que Deus não cria nada em vão. E nós, como seres inteligentes do universo, e a expressão maior desse processo evolutivo do ser ou dos seres, esse manifestando-se na atualidade na condição de ser humano, é o maior propósito da evolução, para que a partir daqui possamos rumar em direção a um propósito maior, conforme o próprio Kardec, junto com as inteligências que lhe orientavam, propunha que o objetivo final, a meta final,
é alcançarmos a angelitude. Assim como Jesus, no seu evangelho, já propunha o alcançar o reino dos céus. O ser, portanto, o ser humano, é um produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem em latência, aguardando os meios necessários à sua manifestação. E de etapa em etapa, passo a passo, são realizados progressos que se fixam mediante os hábitos que se incorporam à individualidade, que resulta do somatório das vivências multifárias das reencarnações. Portanto, a reencarnação é uma proposta de crescimento, como vimos também lá atrás em estudos anteriores, para podermos aprender, que é diferente, lembrando, de aprender. Aprender, você absorve conhecimento. Aprender sinaliza com que colocar esse conhecimento em prática para que nós possamos desenvolver virtudes. E a gente lembra que, nesse largo processo, o grande objetivo evolutivo é despertar as potências da nossa alma. Todos nós as temos, apenas não temos, digamos, consciência dessa realidade. Sai Baba costumava afirmar que a diferença dele com relação aos outros que o circundavam é que ele sabia que era Deus e eles ainda não. E lembramos Jesus: vós sois deuses. É lógico que aqui o nobre Sai Baba quer dizer que é Deus com D minúsculo, porque sabemos que só existe um Deus com D maiúsculo, que é o Senhor absoluto do universo. Portanto, nessa jornada ou nessas jornadas encarnatórias, erros e acertos são realizados e constituem recursos de desdobramento da consciência para se alcançar mais grandiosos estados dentro da sua destinação final, que é a de natureza cósmica, quando em perfeita sintonia com os planos e programas do universo, o ser evolui rumando para essa condição mais nobre e superior. Por isso, o princípio inteligente, passando por diversos patamares do processo da evolução, fixa pouco a pouco nessas jornadas reencarnatórias todas as experiências que lhe constituem patrimônio de crescimento, tanto intelectual como moral. Assim como Kardec já afirma que a evolução se dá dentro dessas duas vertentes, a evolução intelectual, a evolução moral, sendo que a intelectual normalmente vem primeiro. Daí porque, passando pelos períodos mais difíceis e laboriosos dessa fase inicial, o ser avança para alcançar os níveis de lucidez que o capacitam à compreensão da vivência dos soberanos códigos que regem o cosmos. E aqui ela está nos afirmar que nós vamos, à medida que vamos realizando essas experiências de reencarnação em reencarnação, despertando a nossa consciência, para que, conscientes, possamos, então, saber qual é a finalidade da existência física no globo terrestre, por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós iremos, por que estamos nesse estado e não naquele outro. E isso só se consegue, essa tomada de consciência, à medida que vamos, pouco a pouco, vivenciando as experiências no mundo carnal. Daí porque costumamos dizer sempre que a dor ou o sofrimento não é somente resgate, não é somente karma. É oportunidade de aprendizado. Porque através das dificuldades, ou como o título do livro, através dos desafios que vão nos aparecendo, nós vamos nos fortalecendo e crescendo cada vez mais. Portanto, naquele período de pensamento mais primário, tudo é feito mediante os automatismos, em função do que nós tenhamos apreendido, tenhamos internalizado. Esses automatismos funcionam na forma de instintos, vamos dizer assim, preservando, portanto, os fenômenos inevitáveis da vida biológica,
de modo a poder desenvolver as faculdades do discernimento sob a força do trabalho brutal, suavizando a própria faina com o esforço das conquistas que já foram operadas. E é nesse primitivismo que se desperta em nós as esperanças que cantam as expectativas das glórias futuras. É por isso que esse ser, ainda primário, olha para os céus estrelados e não entende as lanternas mágicas que brilham ao longe e que, de uma certa forma, lhe parecem próximas. Portanto, a saga da evolução é longa, muito longa, e por vezes dolorosa, e vai deixando sulcos profundos que, noutras fases da vida do indivíduo, sob estímulos inesperados dos sofrimentos, vai ressurgir no quadro atual do ser humano na forma de angústia, de violência, de desespero ou amargura que não consegue explicar. Então, quantas vezes nós temos sentimentos ou emoções como essas e não sabemos de onde vêm? Por isso, Joana de Ângeles, em toda a extensão da sua obra, vai afirmar que determinados quadros ansiosos, depressivos ou de outras situações de caráter emocional têm as suas raízes no passado espiritual de cada um. E essas experiências, dessa forma, através da evolução, vai constituir aquilo que Jung denominou de arquétipos e que passam a exercer grande influência dentro do comportamento psicológico do ser humano durante as suas várias existências corporais, assinalando-lhe, portanto, a marcha em direção ao alto. E mesclam-se em cada personalidade proveniente das reencarnações, dando surgimento a algumas personificações parasitárias e perturbadoras que vão constituir o capítulo das personalidades múltiplas em forma de comportamentos alienados. E aí vamos ter uma possível explicação para esses estados de dissociação da mente diante de determinadas experiências vivenciais. Portanto, a sua evolução psicológica é também a mesma antropológica. As duas caminham juntas, especialmente nos passos primeiros, quando os automatismos predominam e avançando lenta e seguramente, vai aprendendo com as forças vivas do próprio universo, que entesoura em si mesmo os recursos preciosos do conhecimento e que normalmente lhe custou sacrifícios inumeráveis ao longo curso das experiências que vem acertando através dos tempos e das reencarnações sucessivas. E agora se interroga a respeito da finalidade de todo esse curso em que ele está matriculado na Escola da Vida, porque é um curso de crescimento, descobrindo pouco a pouco que se encontra no limiar de realizações realmente planificadoras e profundas, porque são as que significam, de fato, libertação dos atavismos remanescentes, ampliando assim as aspirações, as áreas das emoções mais nobres, portanto, menos afligentes, aquelas que não deixam as sequelas do cansaço na amargura ou no próprio desânimo. Portanto, a criatura humana está destinada à felicidade, está destinada às estrelas, à conquista do infinito, além das expressões do espaço físico. Atua, portanto, dentro desse cenário que hoje comprime, é como se fosse um martelo de estimulação para que saia da situação que propicia esse desagradável fator de perturbação, para que assim possa, encontrando o sentido e o significado existencial, estar completamente feliz. Assim, compreendendo a grandeza do amor cantado sobretudo por Jesus no seu Evangelho,
quando nos propõe amarmos uns aos outros como ele nos amou, vai estabelecendo para si uma meta grandiosa, empenhando-se cada vez mais na conquista de si mesmo, consequentemente aprendendo a amar a si, a amar o próximo e amar a Deus. Portanto, tudo quanto vibra, pulsa, interessa-lhe, retira da pequenez e o conduz à grandeza. Ocorre que esse significado existencial somente é descoberto quando atinge um grau de elevada percepção da realidade, que transcende o limite da forma física, transitória e experimental, que todavia pode e deve ser cultivada com alegria e com saúde integral. É como se nós estivéssemos num momento de maior maturidade consciencial, espiritual, como se queira, para a gente nos tornarmos conscientes dessa realidade, para que assim não se creia, portanto, equivocadamente, que a finalidade primeira da existência, dentro da conjuntura existencial, no corpo físico, seja viver bem, no sentido simplesmente de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações que se renovam e se exaurem, alcançando, consequentemente, o pódio da glória competitiva e todos esses equivalentes anelos do pensamento mágico, conforme a sua jornada evolutiva anterior. Partindo, portanto, para as aspirações fenomênicas e miraculosas dos privilégios e das regalias que não harmonizam o indivíduo com ele mesmo. E é lógico, certamente, na pauta dos objetivos e do sentido existencial está as realizações que todos nós buscamos de ordem social, econômica, artística, cultural, religiosa, todas aquelas que fazem parte do mundo das relações interpessoais no mundo. Entretanto, elas não são exclusivas, não são metas finais das buscas e das lutas. E é importante nós vermos essa realidade, tomarmos consciência disto. Desde que o ser transpõe os umbrais do túmulo e continua a viver, levando os seus programas de elevação gravados no íntimo profundo. E a gente vê aqui com destaque a importância do conhecimento espírita, quando nos sinaliza como seres imortais criados divinamente por Deus, tendo seus primeiros momentos de manifestação como um ser simples e ignorante, para poder aí iniciar a sua jornada de crescimento em direção a essa tomada de consciência. E quando isso vai acontecendo, essa tomada de consciência, vai aprendendo a lutar sem fadigas exaustivas por conquistar-se, superando-se, quanto possível, enfrentando os desafios com alegria e compreendendo que são os degraus de ascensão diante dos seus passos. Eis como incorporará ao cotidiano os objetivos essenciais do seu aprimoramento físico, emocional e mental. É essa expectativa que todos nós guardamos para que nós possamos, assim, realizar essa busca constante para uma tomada de consciência cada vez maior e melhor. E para isso, é o trabalho de autodescobrimento, de autoconsciência, de uma percepção mais aprofundada do significado da vida, para que possa então perceber de uma vez por todas que, na verdade, a escolha é nossa, onde nós poderemos ser protagonista dessa história ou simplesmente um espectador. Daí o destino nosso, nesse sentido, poderíamos dizer que não está definido. Somos nós, como atores, que vamos definir.
porque somos os protagonistas desse grande ato dentro do teatro da vida. E pensando nessa realidade, é que nós estamos aqui buscando cada vez mais entender o sentido que a vida tem com base nos informes trazidos pela própria doutrina espírita, pelo Evangelho do Cristo também, revivido por essa doutrina espírita, nos sinalizando que somos seres divinos e por isso mesmo guardamos conosco o destino das estrelas. Pensemos nisso. De hoje a 8, estaremos de volta, analisando o item conflitos pessoais. Boa noite e até a próxima.